Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. No vídeo de hoje eu vou responder uma pergunta bem interessante que apareceu aqui no canal, que é a seguinte: se você não trabalhasse com o YouTube, você compraria o iPhone 14 Pro, mesmo assim, né, tendo um iPhone 13 Pro antes? Então eu vou tentar responder essa pergunta, explicar um pouquinho qual é o meu uso, para ver se fica um pouco mais claro, né, para as pessoas entenderem os motivos das minhas escolhas. Vamos nessa? Então vamos lá. Bom, pessoal, então as escolhas, note bem, as escolhas para quem gosta de tecnologia e acompanha este mercado, num primeiro ponto, obviamente ele está intimamente ligado com a disponibilidade do recurso para fazer a compra. Então, basicamente, se você tem o dinheiro, tem a vontade, gosta de ter o último modelo, eu acho que é uma troca válida, desde que você não faça dívida, desde que você não vá tirar dinheiro, né, da tua casa para outras coisas mais importantes. Eu acho que, no meu caso também, eu penso muito nisso. Por que que eu não peguei o aparelho da Samsung no começo do ano? Porque eu estava trocando de casa, então coincidiu com o momento da venda do meu apartamento anterior e a busca pelo novo apartamento, e eu não estava sabendo exatamente quanto que eu ia ter de despesa, então não dá para ficar querendo trocar de celular neste momento. Então eu segurei o da Samsung, até porque estava com excelente desempenho, e esperei o da Apple, porque aí já teria passado, como de fato passou, né, a mudança, eu paguei tudo que eu tinha que pagar aí de documentação para o novo imóvel e segui minha vida, tá? Então eu pulei a Samsung por conta disso. Bom, o que me levou a trocar de aparelho? Primeira coisa, obviamente, é o que eu falei, quem gosta desse mercado, é interessante, é muito legal você acompanhar a evolução, e nada melhor do que acompanhar a evolução comprando os últimos modelos, tá? Esse é um ponto que para o meu perfil de usuário é válido. Segundo ponto que para mim foi super válido: as câmeras, independente, gente, de trabalhar com o YouTube ou não, independente de qualquer coisa, as câmeras tiveram uma evolução. E principalmente por ser a primeira câmera com 48 megapixels, por ser a primeira vez que o modo cinema consegue gravar em 4K 24 e 30 frames. Então assim, são algumas modificações que, para mim, para o meu uso, isso uso de lazer, tá? Faz sentido, tá? Faz sentido, e de trabalho, obviamente, também, mas como estamos separando aqui a questão do YouTube, eu vou focar no lazer. Para o meu lazer, vale a pena ter essa câmera melhor, seja para gravar no modo cinema, mesmo coisas do dia a dia, coisas de família, como também a questão das fotos serem com fotos com 48 megapixels, umas fotos maiores, mais interessantes, aí, com mais possibilidades de recortes e tudo mais. Então, valeu pelo ponto pessoal. Bom, a outra questão é a ilha dinâmica, tá? Isso aqui pode parecer uma coisa muito boba para muita gente, mas no meu caso eu trabalho com interface do usuário, eu trabalho com UX, tá? E eu trabalho com novos produtos e estudando o mercado de tecnologia. Então, isso aqui pode ou não se tornar uma tendência, então é importante para mim acompanhar, é importante para mim entender como é que ela está funcionando e ver se o Android, seja lá qual for a marca, vai seguir essa tendência ou não, tá? Então, para mim, é outro ponto que eu diria que é um dos principais, porque eu me preocupo e gosto muito de acompanhar essa questão de usabilidade. E eu achei que ficou muito interessante a usabilidade com essa ilha dinâmica, tá? Aquele negócio de você abrir um aplicativo, ele ficar aqui para cima, ele dividir em duas, você conseguir apertar e segurar e ele abrir um mini player, abrir alguma coisa ali num formato um pouco menor, uma chamada, qualquer coisa assim, sem ter que alternar para o uso. Você pode colocar um cronômetro aqui e ver ele rolando aqui e continua trabalhando com outras coisas, não precisa alternar o uso. Então, eu achei muito interessante e vejo com bons olhos esse remendo, né, que eles fizeram aqui para tornar um problema algo útil, tá? Então, essa questão, para quem estuda mercado de tecnologia, para quem trabalha com criação e
de novos produtos e inovação é importante. O que eu falei, pode não dar em nada, mas é importante. Por exemplo, quando tinha na Samsung que vinha o óculos, né, para você poder usar, né, com aquela interação com o controle e tudo, poxa, eu achei super legal. Não vingou, pode ser que agora, no futuro, acabe vingando, mas naquela ocasião acabou não vingando e acabou saindo de linha. Mas na época eu comprei o óculos, eu fui atrás daquele óculos com controle, eu quis usar, eu fiz o possível para entender o funcionamento e para ver aonde aquilo podia ser útil para mim. Então, entenda que eu sou uma pessoa que estuda o mercado. Eu sou um profissional que não trabalho somente com tecnologia neste canal no YouTube. Eu tenho um site de tecnologia, eu tenho outros trabalhos paralelos, então acompanhar e entender esse mercado é uma prioridade importante para mim. Então, no final das contas, gente, esse acaba sendo um dos grandes pontos para justificar essa troca. Para muita gente pode ser pouco, porque muita gente não trabalha com isso, mas se você trabalha com isso, você começa a, de repente, desenvolver novos projetos, novas ideias, levando em consideração o funcionamento dessa ilha. Então, é mais fácil você criar um produto e criar uma funcionalidade que use essa ilha quando você, obviamente, tem ela nas mãos, tá? Então, basicamente, o grande uso, o motivo é esse. Os motivos ali, acessórios, vamos dizer assim, né, os coadjuvantes, vai? Com certeza a câmera, né, que eu já disse para vocês, com 48 megapixels e com modo cinema em 4K 24 ou 30 frames. Isso também é muito importante para a parte de lazer mesmo, para viajar, para tirar foto dos eventos e tal. E a câmera, eu senti que ela evoluiu, ela está um pouco melhor. Então, isso, ponto de vista pessoal. Ilha dinâmica, ponto de vista profissional. E, obviamente, acompanhar o mercado de tecnologia, ter um aparelho mais recente sempre é muito bom, sempre é muito legal. E, como eu disse, por que eu não comprei o da Samsung, puxa vida? Porque eu estava mudando de apartamento, não dá para comprar tudo num ano que você está trocando de casa, tá? Então, basicamente é isso. Estou bem feliz com esse aparelho. Ele tem o tamanho que eu considero o tamanho ideal. Espero que a Apple continue com aparelhos desse tamanho. Existem alguns rumores de que talvez no próximo ano ou no outro ainda esse tamanho não seja mais um tamanho disponível, só os maiores. Estou torcendo para que isso seja um rumor aí sem fundamento, mas pode acontecer. Mas enquanto for possível ter um aparelho com esse tamanho de tela, 6.1, eu acho que é um dos tamanhos ali ideais para você poder colocar no bolso, no console do carro, e é pequeno, é discreto e ao mesmo tempo não é uma tela tão minúscula assim. Então é o que eu considero ideal aí para o uso. Aqui só para registrar quem fez a pergunta, e a pergunta aqui, se você não trabalhasse com o YouTube, você teria o iPhone 14 Pro? Então, deixar registrado aqui, essa é a pergunta que originou esse vídeo. Bom, pessoal, então é isso. Então, o que eu disse, né? Dependente do YouTube, tem outras questões que são super importantes para mim. As profissionais, obviamente, estão na frente das pessoais e a disponibilidade do recurso para poder fazer a troca. Obviamente, um ponto só para fechar, que eu também considero muito importante, é aquela questão do momento da troca. O que eu quero dizer com isso? Quando você vai revender um aparelho que tem 1 ano de uso ou menos, né? Você consegue um valor muito mais alto do que um aparelho com 2 anos de uso. É o que eu já estou sentindo quando eu começo a pesquisar para vender o iPhone 13 Pro, né, que foi o meu caso, né? Quando eu comecei a pesquisar preço para ver por quanto que eu vendia, eu consegui um valor mais elevado do que no da Samsung, que independente do fator Android, que nós sabemos que Android acaba valendo menos com o passar do tempo, tá? Tem uma queda de preço brutal com o passar do tempo. Mas independente disso, a questão pura e simples é você vender um aparelho de 1 ano atrás ou você vender um aparelho de 2 anos atrás. É simples, não tem como você não perder dinheiro quando você espera muito tempo e o equipamento vai envelhecendo. Então, esse é um ponto também importante. Então, sempre que possível, quando eu consigo vender no prazo de 12 meses, eu consigo valores muito melhores do que se eu esperar 1 ano e meio, 2 anos ou mais. Tá bom? Então é isso, pessoal. Grande abraço para vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.